Afinal de contas, como é que se deu o lançamento dos alicerces para a construção do templo em Jerusalém? E o que foi que tornou possível a reconstrução do templo? E você saberia me dizer qual foi o principal povo que criou esse obstáculo, essa resistência à construção do templo? E por que também nós podemos considerar que os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia e ido também direcionar a Deus? Se você ficou curioso ainda aqui, intrigado, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. A paz do Senhor a você, eu espero que você esteja bem. Agradecendo primeiramente a Deus por essa rica oportunidade. Já estamos na quarta aula desse terceiro trimestre da Escola Dominical, né? A lição que tem por título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E hoje vamos iniciar a lição número 4, que tem por título A Construção do Templo Enfrentou Oposições. E você está lembrado de como nós iniciamos. Se você perdeu algum vídeo, volta um pouquinho na playlist que você vai achar fácil aqui no nosso canal. Primeiro, Daniel ora pedindo despertamento. Daniel observou que a palavra profética que foi revelada a Jeremias já estava prestes a se cumprir. Daniel ora por um despertamento, entendendo que o despertamento é espiritual. Então, depois desse despertamento espiritual, o povo foi movido, impelido a reconstruir o seu altar. E agora, possibilitado de reconstruir o templo em Jerusalém, a saber, especificamente em Judá. Agora nós já estamos bem situados na aula de hoje. Portanto, eu já convido você aí a abrir o seu material junto comigo, ou abrir a sua Bíblia. Agora, hoje eu peço um pouco mais de paciência. Hoje nós temos aqui alguns versículos salteados, mas no capítulo 4 do mesmo livro. Então, como eu já lhe adiantei, no livro de Esdras, no capítulo 4, nós vamos saltear aqui alguns versículos sem prejuízo do entendimento geral sobre o assunto. Então, devido à paciência já solicitada, vamos acompanhar aí comigo Esdras, capítulo 4, versículos 7 e 9. E nos dias de Artaxerxes escreveu Bislão, Mitridate, Tabeel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua sírica. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinaitas, afazarquistas, tabelistas, afacistas, arquivistas, babilônicos, sunsarquistas, deavitas e elamitas. Vamos agora pular para o versículo 11 até o 13. Este, pois, é o teor da carta que o rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, em tal tempo, saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificaram aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar, não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque, agora no versículo agora 15, 16, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelos quais foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar, os seus muros se restaurarem, dessa maneira não terás porção alguma desta banda do rio. O versículo 21 ao 24. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem
a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guarda-vos de cometer erro nisto, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante rei Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E agora, sem mais delongas, vamos ler o texto áureo que se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 6, e diz o seguinte: Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus amados, se faz necessário aqui para melhor entendimento do assunto, deixar bem claro duas situações aqui tratadas de forma conjunta, somente porque o assunto, a temática é a mesma. É a dificuldade em se fazer a obra do Senhor. Toda vez que nós somos impelidos a fazer o trabalho do Senhor, existe o lado contrário, os hostes malignos, o intento diabólico de obstar que nós tenhamos êxitos em realizar aqueles projetos onde Deus está em destaque nas nossas vidas. O que é que eu quero dizer com isso? Nós estamos tratando aqui no texto oficial da construção do templo. E nós estamos aqui falando que em Neemias capítulo 4, versículo 6, nós estamos falando da reconstrução dos muros. Uma se deu por Neemias. E aqui agora nós estamos com Zorobabel e a sua caravana, a sua primeira comitiva de judeus, que foram incumbidos, permitidos pelo o rei que antecedeu o Artaxerxes, o rei Ciro da Pérsia. Se você está acompanhando os vídeos, você já acompanhou o meu raciocínio. Então, bem, firmado aqui. Hoje nós vamos enfocar mais a questão da construção do templo e todas essas adversidades que foram aqui relatadas no livro de Esdras. Tudo bem até aqui? Tudo bem, eu acredito que a gente tenha deixado claro que se trata da reconstrução do templo. E no texto áureo, nós estamos baseando aqui Neemias, que enfrentou também resistências, que você já acompanhou aqui nas leituras diárias, junto conosco, junto com a equipe aqui do Plena Gestão. Como foi difícil e como Neemias teve que ter a orientação, a unção e direcionamento de Deus para que conseguisse realizar aquela tão grandiosa obra. Hoje, então, vamos seguir aqui para o entendimento acerca do templo. Qual é a verdade prática aqui que nós buscamos esclarecer? É que se verdadeiramente nós confiarmos em Deus, nós resistiremos a toda a resistência do maligno. Então, confiando verdadeiramente no Senhor, não existe resistência maligna que resista. O ponto central da nossa lição é aprender a confiar em Deus independentemente das circunstâncias. E os nossos objetivos com a lição é de mostrar como foi realizado aqui o lançamento dos alicerces, os preparativos da base do templo. E saber quem foi que se opôs à construção desse templo, que basicamente foram os samaritanos. E discorrer como foi que aconteceu a parada na obra da construção do templo de Jerusalém. Então, vamos começar agora a abordar esses assuntos. No primeiro tópico hoje da nossa lição, nós vamos ter aqui o título de Os alicerces do templo são lançados. Então imagine agora que depois de cativo, 70 anos lá na Babilônia, a primeira levada de judeus agora que se direciona a ajudar, tem agora em mãos os alicerces do templo, onde começará essa grande realização de, por que não dizer, tanto material, tanto como secular, quanto a significância espiritual, a representação de Israel como povo de Deus. Digo Israel, judeu, como povo de Deus. Então veja que, quando isso aconteceu, a imensa alegria e esses alicerces foram postos, eles foram celebrados
com todas as solenidades possíveis. Então nós estamos aqui diante dos sacerdotes que estavam devidamente ornamentados, todos trajados conforme determinava-se, com as suas trombetas, e os levitas com os seus saltérios, numa grande formalidade solene para aquele momento tão marcante na vida daqueles judeus, na vida da igreja. E sem aqui querer esquecer o que foi que possibilitou que isso fosse realizado, né? O despertamento, Daniel ora pedindo o despertamento espiritual, e Deus desperta a quem? A um rei de uma comunidade pagã, para fazer a sua vontade. Mais uma vez demonstrando ao Senhor Deus que usa quem quer e como quer. Então, Ciro, o rei da Pérsia, às vezes eu acho que eu até digo Ciro, parece Sírio. Não, mas é o rei Ciro da Pérsia. Ciro. Então, o Ciro é despertado em seu espírito e permite, financia e manda devolver os objetos tirados. Glória a Deus. Parece que a obra aqui no rei foi completa, não é? Ele teve esse quebrantamento, esse despertamento genuíno, que aqui a gente já abordou incessantemente. E existe um movimento também, não é? Um movimento pentecostal que mudou a forma com que nós cremos na ação de Deus hoje na igreja, de forma atual, no nosso cotidiano. Eu creio muito particular, e aqui eu quero abrir o primeiro parêntese aqui, eu acredito, que dá lição, e para dizer que é uma visão, né, na qual está muito pautado na presença direta de Deus como Salvador pessoal, né, onde nós temos essa característica de tratar a Deus como nosso Salvador pessoal, onde Deus está próximo a gente, nos ensinando, nos advertindo, nos acompanhando. O Espírito Santo se faz muito ativo na doutrina pentecostal, chegando ela a ser comparada aqui também a esses alicerces, né? A nossa doutrina pentecostal, que iniciou aqui no Brasil em 1911, você confira aí no seu material, mas pode confiar, foi 1911. Então iniciou-se aqui no Brasil a doutrina pentecostal, a gente pode assimilar com esse tão solene e alegre momento dos lançamentos aqui dos alicerces do templo. E o Espírito Santo aqui nessa lição, né, eu não sei se você já reparou, não vou abrir outro parêntese aqui, que eu faço só uma rápida observação, que o nosso comentarista aqui, ele gosta muito de evidenciar a vontade do Espírito Santo, porque é a própria vontade de Deus. Então, ele fala aqui qual é a consideração que o Espírito Santo quer nos mostrar. O que é que o Espírito Santo quer tratar conosco diante dessa situação aqui dos alicerces para o templo. Então, ele quer nos mostrar que o próprio ministério terreno de Jesus foi estabelecido aqui pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que revelou que Jesus era o Filho de Deus a Pedro. E é o Espírito Santo quem proporciona para nós essa força espiritual, né, incompreensível, que nós recebemos esse revestimento de poder. É por isso que Jesus batizava e batiza com o Espírito Santo e com fogo. A participação do Espírito Santo ela é essencial e indispensável para o crescimento dessa tão grande obra e para que seja efetivada a vontade de Deus na terra. Assim eu acredito. Então, o que é que o Espírito Santo quer também, além de nos mostrar isso? Ele quer nos gerar a reverência à casa do Senhor. Nós sabemos que Deus não habita no templo construído por mão de homens, mas sabemos que Deus age em sua casa. Deus tem apreço pela sua casa. Então, qual era o sentido, qual é o símbolo que existe dentro da igreja? Onde tudo era muito direcionado à comunhão com Deus, né? E você há de convir comigo que quando nós estamos reunidos na igreja, nós estamos em outro patamar de aproximação. Nós estamos com o coração mais aberto. Nós estamos mais propícios a escutar a voz do Senhor. Estamos mais quebrantados. Nós estamos mais desarmados. Estamos mais atentos à voz de Deus. E nos conscientizar que cada um tem o seu trabalho na obra do Senhor. A seara é grande e poucos são os ceifeiros. Não adianta você... Eu sei que o livro de
Neemias, o livro de Esdras, é um livro muito considerado para lideranças dentro da igreja. Só que não é um trabalho de um homem só. Ele deve ser auxiliado por todos os envolvidos. Aqui todos os judeus tinham a sua importância e têm sua importância, assim como nós da igreja temos a nossa devida importância e o devido trabalho, porque aqui o plano de Deus está bem evidenciado, os objetivos que o Espírito Santo tinha aqui estavam bem delineados, né? Era voltar e construir o templo, né? E muito mais do que o templo, né? Era trazer de volta a identidade religiosa daquele povo, é trazer de volta a comunhão com Deus, é trazer todo o primeiro amor, todo o significado, a vida daquele povo tão especial escolhido de volta. Portanto, assim nós já podemos passar aqui para o segundo tópico da lição, que é os samaritanos se opõem à construção do templo. Uma boa pergunta, né? Já está lá nas perguntas, se você já está bem atento, eu já mudei até o tom, né? Para você ficar bem atento nisso. Quem são os samaritanos? Os samaritanos foi o povo que ficou no lugar dos judeus quando eles foram levados para a Babilônia. Eles ficaram habitando Jerusalém. Se você quiser saber um pouquinho mais da história desse povo, está lá na 2 de Reis, no capítulo 17, do versículo 23 adiante. Você vai ver que eram um misto. Eram assírios e outros povos misturados com os que ficaram em Samaria. Os samaritanos eram um povo que tinham outros deuses, adoravam outros deuses, mas temiam o Senhor, porque eles foram ensinados a ter esse temor do Senhor. E o que foi que eles fizeram aqui? Conforme a leitura oficial que nós fizemos, nós vimos que eles fizeram uma carta, né? Redigiram uma carta formal diretamente ao rei, alegando que se o rei permitisse que fosse até o final aquela obra, aquele intento de reconstruir aquela cidade, por tudo que se havia já experimentado da Jerusalém erguida, né? Onde ele deu exemplo de... Pode olhar aí nas crônicas dos vossos pais. Essa cidade ela é malvada, ela é rebelde, ela vai fazer de novo. E o Senhor vai deixar esse rebelde, né? E fazer um parêntese aqui, tanto para a igreja, né? Isso pode ser levado tanto para o coletivo quanto para o individual. O inimigo ele faz isso, né? Não era mentira aqui que nesse contexto aqui pagão, né, para você não me entender como heresia, veja que existiam relatos de que Israel, o povo em Jerusalém, se rebelou contra aqueles povos. E não é mentira. Veja que tem aquele senso, não é de verdade, mas é a deturpação da verdade para se obter aqui o quê? Manipular agora o rei para se continuar. Veja que ele chama para si toda a autoridade de dizer, e passe para mim a autoridade de dizer quando é que eles devem continuar a fazer. Veja como é que é sorrateiro, né? E vem trazendo um entendimento. O grande rei, esse povo aqui já é rebelde. Pode olhar no relato dos vossos pais, eles não vão pagar. Eles vão prejudicar o reino. E por que o Senhor vai deixar fazer isso? O Senhor, como rei, vai deixar isso acontecer? Vai prejudicar os rendimentos, a fazenda do rei. Então, movido de todos esses argumentos, ele ainda chama para si essa autoridade de dizer, não, só vai continuar quando eu disser, me deixe, rei, resolver esse assunto para o Senhor. Confie em mim, que eu só vou deixar eles fazerem, né, nas entrelinhas aqui, se eu sentir que é seguro para o Senhor, que o Senhor não vai ser prejudicado. E note-se aqui também que não se trata mais de Ciro, se trata do sucessor, Artaxerxes, que foi o segundo, foi o que sucedeu ao rei Sírio. Prontamente ordenou pela força que se parasse aquela obra de construir o templo em Jerusalém. E note-se aqui que essa obra ficou parada por 15 longos anos. Agora, no terceiro tópico da lição, nós vamos tentar aqui entender, explicar por que teve essa falta de resistência dos judeus em realizar o propósito de Deus, que era exatamente reconstruir o templo. Não houve aqui nenhum relato de objeção de ninguém. Então, por que se deu isso? E quais seriam as opções que eles tinham? Veja que todos os povos, não era só os samaritanos. Toda a liderança dos povos circunvizinhos se atribularam. O principal aqui, claro, foi Samaria. Mas todos eles se incomodaram com aquilo.
né? As obras de Deus incomodam muitos dos povos, né? Então, foram diretamente escrever a carta ao rei e não teve nenhuma resistência por parte dos judeus. E o que é que os judeus poderiam fazer? Primeiro, aqui, eles poderiam, porque não tinham em mãos a ordem do rei Ciro de reconstruir Jerusalém, eles não tinham, Zorobabel não estava ciente da situação e não podia ter ido lá ao rei esclarecer, ao rei que não conhecia, não estava por dentro do assunto, poderia fazer. E aí, se ele encontrasse alguma objeção, eu acredito que por isso foi a ordem trocada aqui, quando eu comecei a estudar o assunto, eu achei até estranho colocar primeiro direcionar ao rei, para depois direcionar a Deus, né? Mas eu acredito que por efeito aqui de um acordo, né, já que foram diretamente ao rei, falar ao rei mentiras, dizer que o povo se rebelaria contra o rei e deixaria de pagar os devidos tributos e o rei não receberia mais nada. Então, não existiu nenhuma resposta, não houve nem direito de defesa aqui pelo povo do judeu. Então, eles poderiam, já com a ordem, porque como é que alguém que é menor do que o rei pode derrogar à vontade um decreto real? Como é que pode ser isso? Então, eles tinham um argumento forte perante Artaxerxes de dizer, informar, deixar Artaxerxes totalmente ciente de toda a situação, mas não fizeram. Eles também poderiam buscar a Deus. Aí você me diz, em que Deus poderia ajudar? Será que você me diria isso mesmo? Eu vou dar exemplos aqui de como é que Deus poderia intervir. Lembra de Ezequias, cercado pelos assírios? Quando Ezequias se viu cercado pelos assírios, ele clama a Deus. Deus responde, manda um anjo e mata 185 mil. Então, um anjo matou 185 mil. Imagina o que é que pode fazer uma legião de anjos. Veja que outro exemplo que nós podemos dar aqui, bastante marcante na história aqui, é o de Josafá, cercado por Amonitas e os Moabitas, né? Um povo que era totalmente entregue, dedicado à arte de guerrear, treinados. Então, diante daquela situação, Josafá vê as suas limitações, clama a Deus, e o que é que Deus faz? Deus peleja sem sequer Josafá precisar guerrear. Deus confunde os inimigos e eles começam a se autodestruir. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então aqui a intervenção de Deus seria uma ótima opção para que não tivesse sido parado aqui a obra de reconstrução do templo. Mas por que não tinham lideranças aqui, não é? Geralmente a gente procura entender quem é que deveria fazer isso. Zorobabel era o líder político. Mas aqui o grande problema de Zorobabel é que ele puxou muito só para a sua força a questão de poder resolver esse assunto. Então, Zorobabel ele não procurou, né, fazer nada e direcionar a Artaxerxes para que os samaritanos não tivessem êxito para embargar aqui a obra de reconstrução do templo. E quem era o líder espiritual na época? Que era Josué ou Jesua. E por que Jesua não fez a segunda opção? Porque, veja, um é líder político, poderia ir ao rei, né, Artaxerxes, e colocar o rei ciente da situação e conscientizar Artaxerxes. E o segundo era o líder espiritual, que deveria optar pela segunda opção. Então ele deveria buscar de Deus a intervenção e a resposta para que não tivessem sucesso em embargar esta tão grandiosa e significativa obra. Mas por que ele não fez? Porque ele estava com as vestes sujas. Isso nós podemos ver lá no livro de Zacarias, no capítulo 3, versículo 3. Então, esses foram os principais motivos que fizeram com que os judeus praticamente não reagissem. Eles ficaram inertes, sendo espancados, né, sendo atacados pelos samaritanos. Então, já no ápice da nossa lição, já no quarto tópico, qual foi a reação dos samaritanos quando os judeus pararam? Primeiro, né, a gente deve agora se deparar, melhor colocando, com a tristeza dos judeus. Né? Veja que tudo estava indo bem. Né? Estava se cumprindo depois daquele período tão difícil na Babilônia, 70 anos cativo. Agora, parece muito surreal o que está acontecendo, só sendo realmente obra de Deus. O rei patrocinar, financiar e permitir que se reconstruísse e ordenar que se reconstruísse o templo em Jerusalém.
Então, aqui primeiro tinha um entusiasmo, tinha alegria, e alguns que nem sequer tinham visto o templo nenhuma vez em sua vida, iam agora ter a oportunidade de reconstruir o templo. Eles estavam seguros em Deus, tanto é que reconstruíram logo o altar do holocausto, para que se sacrificasse a Deus, conforme determinava a lei de Moisés. Mas e agora? Como é que eles estão? Agora eles questionam a Deus. Onde é que Deus está? Quando Deus permitiu que esses abençoados, os samaritanos, fossem lá e impedissem, com essa carta direcionada ao rei, fizessem com que a obra parasse. Então, houve aqui uma alegria dos samaritanos, né? Primeiramente, eu acredito que quem peticionou Artaxerxes até parabenizou ele, porque ele parou, efetivou realmente, ele atendeu o pedido da carta. Então ele deve ter elogiado essa ação tão inteligente, né? Deve ter lá alisado o ego do rei, para que o intento dele perdurasse e a obra não fosse realizada. E seguindo aqui no nosso entendimento, né, dessa alegria dos samaritanos, nós observamos que existem períodos na nossa vida, né, em que nós perdemos batalhas e achamos que a guerra está perdida. E isso é um claro episódio de que podemos perder a batalha. Mas nunca é tarde para que a gente confie em Deus para fazer a coisa certa. Então, veja que existem exemplos aqui na Bíblia de momentos que os nossos adversários ficaram alegres, né, que eles tiveram esse prazer, essa satisfação. E veja que os samaritanos não ganharam nada com isso, a não ser a questão de ter o seu intento, de obstar, de colocar um empecilho na realização daquele projeto de Deus com o seu povo. Né? Então veja que agora tudo está bem para os samaritanos, eles estão felizes, eles estão contentes. Só que aqui nós temos exemplos, e eu vou te dizer agora, citar 2 exemplos aqui, mencionados na lição, que é o exemplo dos filisteus. Os filisteus eram muito incomodados, eram muito perturbados por um homem chamado Sansão, um dos juízes de Israel. Então veja que naquele momento em que eles conseguem escravizá-lo, descobrir o segredo da força de Sansão, escravizá-lo, eles estavam caçoando, eles estavam humilhando, eles estavam se achando superiores. E aí é que onde a coisa fica feia, onde o intento agora acontece a reconciliação de Sansão para com Deus, e Deus concede o último desejo de Sansão, que era aquela última força, e na sua morte ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Veja que parecia que eles estavam por cima, e o Deus que muda a situação mudou novamente. Glória seja dada ao nome de Jesus. E os sacerdotes, né, quando compram Judas por aquelas 30 moedas de prata para que ele denuncie quem é Jesus, para que ele seja preso. Veja que naquele momento houve aquela satisfação, houve um ápice de alegria aqui dos sacerdotes. Conseguimos, acabamos com o rabino, acabou essa história, acabou Jesus, acabou tudo. Só que eles muito se enganavam. Iniciava-se agora o começo dessa grande e poderosa obra do Senhor, essa obra de redenção da criação humana. Então, quando Jesus toma agora, revive dos mortos, eles agora têm um problema muito maior em suas mãos. Agora não é só o rabino, agora é o único homem que voltou dos mortos, mostrando que toda a sua palavra era verdade. Tudo o que ele estava pregando, e só sendo Deus, só sendo o Messias para ressurgir dos mortos. Agora eles deveriam ter o trabalho de esconder a ressurreição do Mestre. Veja que, uma vez feliz, parece que está tudo perdido. Deus muda o quadro e agora nós podemos ter a vitória para a glória de Deus. E o que foi que aconteceu com os nossos amigos aqui, os judeus? O desânimo, a principal arma do nosso adversário. E uma coisa que eu acho muito verdadeira no Evangelho, que lhe traz muita veracidade, é que nós não somos atrás de um Evangelho com promessa de vida fácil, de vitórias, sempre. Né? A vitória, Cristo já vem vencendo por nós, mas Ele disse que no mundo nós teremos aflições, nós vamos ter desafios, vamos ter nossos momentos de crise, nossos momentos de queda,
né? Somos mortais, somos fracos, somos impotentes. É Ele que é a nossa força. Então veja que isso torna o Evangelho, para mim, né, uma visão muito particular, é o que dá a verdade do Evangelho. Né? Somos homens falhos, falíveis. Né? Não conseguimos, por mais que nós tentamos fazer as coisas no nosso ápice, existe esse espaço, mas Deus sabe da sinceridade do nosso coração. E para não fugir muito do tema, né, que esse tema é interessante, eu vou voltar aqui um minutinho. E o que foi que aconteceu desse desânimo? Quando eles se encontram tristes aqui, humilhados, né, porque antes a alegria dessa realização e poder fazer, né, foi o rei que autorizou. Agora estão humilhados. Pela força foram impelidos, né, foram impedidos de realizar a obra de reconstrução. Então, o que é que acontece agora? Agora acontece que pensamentos como talvez não fosse o tempo de Deus, talvez Deus não queira para agora o tempo. Talvez nós tenhamos que esperar. Né? É quando Deus fala ao nosso coração e de repente a gente, por diante de uma dificuldade ou de alguém colocar um obstáculo, a gente começar a achar um pretexto. Né? Diz que quem quer fazer, arranja um meio. Quem não quer, arranja uma desculpa. Nesse momento, o povo judeu estava se desculpando, dizendo que, pensando nos corações deles, que talvez não fosse o tempo. Talvez Deus não quisesse para aquele tempo a reconstrução do templo. Porque se Deus, quando Deus quer, quem é que vai impedir? Não é? Mas veja que nesse projeto aqui, a nossa participação, a nossa dedicação, todo o ponto central da lição está firmado na nossa confiança em Deus. Ao contrário do que aconteceu em Neemias, que quanto mais Neemias orava e mais os povos pagãos que rodeavam a cidade ficavam contra ele, mais ele buscava a direção do Senhor, mais ele buscava força, e ele trabalhava com a pá e a espada. Estava lá, trabalhando, se dedicando na obra e preparado para a guerrear, se fosse necessário, com estratégias dadas, que eu acredito, pelo próprio Deus, de colocar uma parte para trabalhar, uma parte para vigiar, e os homens chegaram ao ponto de dormir preparados para a qualquer momento reagir a um ataque. Então, Neemias não se deixou se amedrontar. Mas o que aconteceu aqui foi que os judeus se deixaram abater pelo desânimo. E como eu disse aqui, foram 15 anos de obra parada. A obra foi embargada durante esses 15 anos. E o que eles fizeram? Eles se dedicaram a projetos pessoais, às suas próprias casas. Né? E o mais triste, faltaram até com seus deveres espirituais. Não faziam mais os seus deveres espirituais. A fé deles foi extremamente abalada e nem contribuíam mais para o tempo. Então, depois desses tristes fatos relatados, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, eu espero que você tenha entendido. E não esquece, aqui embaixo nós temos o nosso quiz, para que você quiser testar o seu conhecimento acerca dessa lição. É só você acessar o link aqui que você vai ser direcionado para ele. Eu gostaria de agradecer você de ter nos acompanhado aqui até o final desse vídeo. E se você não é inscrito no canal, faça isso não. Se inscreva no canal e se você acredita que mais alguém gosta dessa abordagem sucinta, o sumo da palavra de Deus para a sua vida, compartilhe esse vídeo para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas. Eu peço a Deus as bênçãos dele para mim e para a sua vida e que Deus nos dê uma ótima semana e até a próxima aula da Escola Dominical, em nome de Jesus.